Vem cá, Lucas. Oi. Você que é um fisioterapeuta exemplar, que postura é essa aí, cara? Vai ficar com a coluna doendo toda aí, vai, Ai, foi mal. você vai se Desculpa. ferrar todo. Você acha? Será? Será? Ixi, Maria. De uma forma inédita, um ortopedista e um fisioterapeuta se uniram para divulgar a ciência por trás das dores e lesões do nosso corpo. Este é o Dupla Funcional. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Arrebola, sou fisioterapeuta e doutor em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação. Meu nome é Mauro Show, eu sou médico ortopedista, cirurgião de ombro e cotovelo e hoje vamos falar de Postura, o mito da boa postura. o mito da boa postura. Exato. Ih, então já Já demos spoiler, já né? deu um spoiler aqui. Caramba, meu. Mas aí, olha só, eu tenho certeza que você que está assistindo aqui, pelo menos em algum momento da vida, ou se não, provavelmente até agora, acha que a postura ereta vai te ajudar a não sentir dores. Exato. E aí a gente pensa assim, né? A postura bonita é aquela reta, né? Aquela postura da bailarina, né? Que é a Isso. ideal, assim, toda Livro reta, na cabeça, né? aqui, ó. Você sabe que, assim, quando faz tempo que eu fiz faculdade, né? Faz acho que uns... Não vou falar quanto tempo, mas faz um bom tempo que eu fiz faculdade. E aí, o pessoal falava assim que a postura ideal, né? A boa postura, a gente fazia avaliação postural, isso fazia parte da grade, né? Assim, né? Da nossa formação mesmo, né? Avaliação postural. É tipo um carro, assim. Tá desalinhado, ó. O ombro tá mais pra cima aqui, o tá mais pra baixo, ó. O quadril aqui, assim, assim, assado. Então era uma mecânica mesmo, né? Sim. Biomecânica, né? Biomecânica. Mas, Putz, enfim. nunca tinha visto. Pois é, cara. E aí, meu, a postura ideal, assim, descrita até por livro, era como se tivesse um fio de prumo aqui, ó. Aqui em cima, reto, né? Mantendo a pessoa ereta, puxadinho, bonitinho. Cara, isso não faz o menor sentido. Menor A sentido. gente vai explorar isso, né, com relação à dor, né, Mauro? Mas até do ponto de vista biomecânico, você precisa ter curvatura na coluna. Você precisa ter a lordose, você precisa ter a cifose, precisa ter a lordose lombar, né? Tinha um livro antigo também, que era de biomecânica, né? Tinha o Capandi. o nome. Capandi. Lembra o Capandi? Eu ia perguntar o Capandi, nossa, o capeta Isso, aquilo. né? aquele é o capeta, cara, né? Só ângulo, números, não sei Coisa o quê. pra caramba. E Nossa. aí, meu, assim, né? 21 anos na cabeça, né? Nada na cabeça, né? E aí eu li aquilo ali, não entendia muito bem, mas uma coisa me marcou. Ah. Que era uma fórmula que falava da resistência da coluna. Que era N mais 1. Não sei de onde tirou. Mas enfim, sendo N um número de curvaturas. Olha que interessante. Ou seja, quanto mais curvaturas fisiológicas essa coluna tivesse, mais resistente ela era do ponto de vista biomecânico. Tudo bem? Gente, eu tô falando de um livro que é dos anos 90, né? Antigo. Antigo Não, pra eu li o caramba, Xerox né? dele, então. Exato. Podia, na época a gente ia na Xerox Live, né? Xerocar o capítulo de livro, depois foi proibido, né? A gente quase seria preso hoje em dia, eu acho, né? Mas Mas enfim. Passado, né? passado. Já foi. Anos 90, 2000, né? E tudo. E aí é isso, né? Então, do ponto de vista biomecânico, não faz o menor sentido. E do ponto de vista de dor, Mauro? Postura e dor. Então, eu queria até... Talvez você consiga explicar até melhor isso aí. De onde surgiu, na verdade, essa ideia de que a postura errada causaria dor? Porque assim, já me ensinaram assim. Sim, exato. Já recebi informação a gente assim. aprende, na verdade, assim. É isso, ok? Por quê? Você quer saber por quê? Você vai dar uma aula sobre isso. Exatamente. Amanhã, então a gente não perguntava, na verdade. Isso. O Você quer ensino saber? era assim, né? Exato. Você tá perguntando muito, é? Você tá me desafiando? Isso. Eu que te pergunto, né? Eu te devolvo uma pergunta, então. Mas enfim, a gente aprende que uma coluna mais torta, né? Ele vai causar dor, né? E já na residência eu li um livro falando que a taxa de escoliose não aumenta tanto a taxa de dor na coluna. Sim, né? exatamente, Só que, e aí eu li essa informação, mas eu via todo mundo postura. Falei, mas não faz sentido. Não faz sentido, exato. A boa postura, Mauro, ela vem assim, né? Então, que nem no início do episódio, eu tava aqui, Sim. deitado, né? O que acontece? A ideia é de que você, por exemplo, numa postura que não fosse a ideal, né? Você estaria sobrecarregando mais um lado da coluna do que o outro, Certo. né? Mais uma parte do que outra, né? E aí, mais uma vez, né? Dando, assim, uma conotação da dor a um componente físico, né? Ali, estrutural, né? Então, por exemplo, se eu ficar um pouquinho mais torto, eu gasto mais esse lado aqui do que aquele lado ali, né? Da coluna. E aí, isso justificaria, por exemplo, uma dor
mais desse lado, uma dor na coluna, até, de repente, o surgimento de uma hernia de disco, né? Porque estaria forçando aquele disco e tal. Mas não existe isso, né? A gente começa... mesmo. Porque... Assim, né, na ciência as coisas são assim. Elas começam com hipóteses, né, com observação, né, formação de hipóteses e tudo mais, assim. E de fato, para o pensamento da época tinha alguma plausibilidade, né? Então fazia sentido testar aquilo, né? Fazia sentido aquele raciocínio, né? Mas com o avançar dos estudos e tudo mais, assim, a gente começou a entender que não existe uma boa postura, uma postura única ideal, né? E acho fantástico, assim, a fala que inclusive, vou até parabenizar, né? O Ministério da Saúde, cara. Verdade, Putz, saiu meu. semana passada. Saiu. É semana passada, Essa semana, né? eu acho que foi. semana. Foi ou semana passada, Vi algo do tipo. De repente, nos meus feeds, um monte de gente Não, que repostando. orgulho, cara. Porque Massa, assim, massa. se a gente pegar os manuais sobre dor, assim, a maioria fala da boa postura, de como adotar uma postura boa ereta, né? Sentado, em pé, de como carregar coisas, assim e tal. E o Ministério da Saúde, totalmente embasado em ciência, informação de qualidade, escreve assim, não, meu amigo, não tem, assim, uma postura ideal. Sim. Postura ideal são todas, né? Uma coluna saudável é aquela que consegue adotar diversas posturas, né? E tem mais recursos para lidar com as demandas do dia a dia. Então, olha, ninguém do Ministério da Saúde vai ver a gente, não tem problema. Mas já parabenizo de antemão, cara. Verdade. Perfeito. Quem não viu, vá lá no site, no perfil do Ministério da Saúde, foi no Instagram, deles, né? Foi no Instagram deles. Que tá lá essa publicação sobre postura, Porque ainda bem bacana. Muito profissional, você vai saber responder, falar melhor. Tem muito profissional da fisioterapia que briga, se a gente falar isso, Tem, se escutar briga, a gente falando claro. isso aí, briga, não, que é absurdo, né? Da físio. Mas, A gente cara, teve. já tá mais do que consolidado. A gente teve até um problema, né? Um problema não, né? A pessoa veio caçar assunto no seu perfil, lembra, Mauro? Sobre musculação e hernia, e postura, e que tem que manter boa postura. E a gente tem, né, assim, algumas coisas não só de fisioterapeutas, mas até profissionais de educação física que dão essa informação, né? Sim. Aprenderam assim, né? Sim, Não se aprenderam assim, atualizaram, né? Exatamente, né? Mas não existe, gente, assim, ó, não tem uma relação entre uma postura adotada ali e lesão, né? E surgimento de dor, tá? O que pode acontecer no máximo é você ficar com aquela dorzinha muscular, como tem mais uma posição ali, né? Peraí, daqui a pouco isso aí passa, né? Tende a passar ali em 2, 3 diazinhos, já tá bom e vambora, né? Mas relação entre má postura, né? E lesão e tipo de acometimento de coluna, de alguma estrutura... Gente, não tem esse tipo então, de relação. Na verdade, uma cadeia de mitos, né? Isso. Primeiro, não existe boa postura, má postura. Isso. Existe a que você julga mais elegante, menos elegante. E daí um dado, falando de postura, se você quiser uma boa postura, aí isso eu vi um estudo mostrando que se você, o ombro mais para baixo, a escápula mais para baixo, se aumentar a distância da orelha para o ombro, dá mais autoridade. Ô, que legal, né? Olha isso. Mas a dor não vai mudar nada. Exato. Você vai ficar vai ser mais respeitado. Só. Isso, vai ser mais respeitado. Então não existe boa postura. Aí o próximo passo seria: a má postura vai causar lesão biomecânica, né? Sim. Também não vai Exato. aumentar a taxa de lesão. Tá, e se aumentasse, não vai aumentar a taxa de dor também. Exatamente, né? Porque não tem relação da estrutura com a dor. Com a dor. Perfeito, né? E aí acho que a postura também pode refletir outros aspectos, né, Mauro? Psicológicos, né? Uma pessoa mais introvertida, por exemplo, vai ter uma postura mais fechada, né? Muito mais, né? Isso é outra coisa que eu li também. A postura reflete muito mais aspectos psicológicos do que propriamente físicos, né? E tudo mais. Legal. Isso é bem interessante. E o contrário, né? Você consegue melhorar seus aspectos psicológicos mudando sua postura. Sim, também, então, né? se você quiser sentir mais... confiante, né? Você modifica a sua postura propositalmente. Então, é o entendimento que a mente e o corpo são só. Cara, isso um copia o outro. Isso né? eu tenho curiosidade bastante sobre isso, Mauro. Você já leu algo do tipo, assim, cara? Eu já vi vários TED Talks, assim, você falando da postura do Superman, né? E tal, assim, né? Enfim, mas é real isso, cara. Eu já li com relação à face. Certo. Estar rindo, né? Eu tô triste, mas então eu vou me forçar a rir e tudo. Você modifica um pouquinho, de fato, Puta, que legal. o humor, né? Agora, de postura em si, ler mesmo Nunca só realmente TED Talk, assim. Isso. A postura do Superman. Né? Mas bacana. É claro também, gente, que assim, a gente tem outras alterações posturais, né? Eu não tô falando de postura do dia a dia, de você ficar jogado no sofá, jogado na cama lá e tal, assim. Vai ser ruim você ficar jogando no sofá e na cama porque você está sedentário, né? Mas assim, às vezes é bom também, né? Quando você está de folga, né?
trabalhou a semana inteira, já treinou, já tá pago o treino da semana assim, é bom ficar ali jogado no sofá, né? O tempo inteiro não. Mas a gente tem também alterações posturais, né, Mauro, que às vezes envolvem outros problemas neurológicos, por exemplo, né? Essas são posturas patológicas, Certo, né? certo. Isso que a gente tem que separar também, Isso. tá, gente? Isso. Então, por exemplo, a gente tem a doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson, por uma série de alterações, né, em conexões cerebrais ali, né, em núcleos da base, no caso, tá? Não vou ficar me aprofundando muito, nem a minha área, né? Não, acho que nem, eu nem conseguiria me aprofundar muito também, né? Mas... Tem a ver com a dopamina do núcleo estriado, né? Do tipo, né? É algo assim. Ali. Então... essa alteração que esse paciente tem de neurotransmissor ali no cérebro e tal, assim, vai fazer com que ele tenha uma postura um pouquinho mais rígida, né? Mais em cifose e menos estratégias para lidar, por exemplo, com alterações de desequilíbrio, né? Uma postura mais engessada, mais rígida, mais cifótica, né? E é um paciente, por exemplo, que tem mais risco de queda. Olha que bacana. Sim. Né? Bacana não, ruim, né? Mas é interessante a gente entender, aí a postura influencia. Exatamente, é onde a postura vai influenciar. Mas de resto, acho que tudo bem, né, Mauro? Sentar na cadeira do jeito que você quiser. Isso, o que importa é a variabilidade de postura, né? Então você está sempre alternando. É aquilo, você não acha que... Pensa aquele soldado inglês da guarda real. Fica né? ali o tempo inteiro. 8 horas aqui, ó. Você não acha que vai ficar doendo? Nossa, deve ser Ele tá reto, ele tá postura perfeita. Mas... vai ficar cheio de dor. É bonito, né, de ver, bonito, né? Mas não é porque tá na postura correta que não vai ter dor. Exatamente. Então, é o tempo prolongado na mesma postura que vai causar dor. Exatamente. E até desconfortável, né, cara? Assim, de repente, o nosso corpo, ele busca economia de energia. É uma máquina super inteligente, né, Mauro? Busca conforto e economia de energia, né, cara? Somos o topo da evolução. Exato, exato. E aí, assim, às vezes até desconfortável... você ficar naquela postura julgada, que é julgada assim ser a ideal, né? Que é a boa postura, né? É desconfortável você manter assim, né? O alinhamento e tal, eu vou fazer assim. É muito ruim. É claro que assim, nós temos campos, né, da ciência, a ergonomia, por exemplo, né? Que buscam adaptar o posto de trabalho, né? O ambiente... Sim. a uma postura que, digamos, seja um pouquinho mais confortável, né? Exatamente. Até porque esse cara vai passar 6, 8 horas naquele posto de trabalho, naquela atividade que é repetitiva, né? E aí sim, né? Assim, se o cara não tiver uma alteração, de repente, do ambiente de trabalho, do posto de trabalho, da mesa e tal, assim, isso vai gerar mais dor nesse paciente. Porque é uma atividade repetitiva, né, cara? Isso. Então, de novo, a gente busca proteger esse cara do ponto de vista... de economia de energia, de ter menos dor, desconforto durante o momento, né? Atividades que sejam um pouquinho mais confortáveis para ele fazer, porque ele vai fazer isso de forma repetitiva, né? Mas salvo essas exceções, assim, não vejo nenhum problema, né? Vou dar um exemplo em mim. Eu reclamei contigo várias vezes de dor, né, muscular, tudo. E tentava de tudo e fazia certinho tudo e ainda vinha nódulo. Estresse está muito relacionado. Vai vir um episódio só sobre ponto gatilho, que é bacana falar. Sim. Mas aí melhorou muito quando eu comprei uma cadeira gamer. Cadeira gamer, é cara. Cadeira gamer, a tela com um braço, né? Então, eu fiquei inclinado, né? E eu consegui apoiar bem meu cotovelo e não ficar aqui, porque até então eu ficava horas editando vídeo, tá? Sim. Horas. Numa mesa... qualquer, na cadeira normal da mesa da minha casa. Sei. Tipo, cadeira da cozinha. Tudo errado. Né? Eu ficava aqui assim toda hora e contraía. E não sabe, por que será? Quando eu consegui relaxar, eu deixei de ficar horas assim. Sim, exato. E é claro, melhorou um pouco da dor muscular, né? Então isso ajudaria. Mas não é o que a gente fala de postura, tem a ver com o pessoal fala de lesão estrutural, sim, né? Isso, não tem nada a ver. Exato. É como se falasse porque o Mauro tá nessa posição editando vídeo, agora ele vai ter uma hernia de disco cervical, né? Não tem nada a ver, né, cara? Exato. Eu também, cara, em casa, a parte do escritório que eu uso para escrever os artigos, para revisar artigo e tal assim, cara, é um gaveteiro. E aí não tem onde eu enfiar a perna. Aí eu fico assim, ó. Mentira! Nossa, aí, cara, eu fico assim às vezes. Eu ponho a perna pra cima. Porque é o que dá de conforto, né, cara? Sim. E aí eu já falei com a minha esposa assim, falei, vamos mudar isso aí, porque realmente não tem condição, né? Totalmente desconfortável. É desconfortável, não é que vai me gerar lesão, só é desconfortável, né? Pegando esse gancho da postura, Mauro, você que é um cara que treina, que eu tô ligado, assim, que você treina bastante, também treino bastante, tudo mais assim. Um dos exercícios que eu mais gosto de todos na academia é o levantamento terra.
Certo, certo? certo. Que o cara pega a barra, aí ele dobra a coluna, Aham. toca a barra no chão e sobe a Legal. coluna. Então já vamos entrar nesse mérito, então. Legal, Isso, já já entendi, voltando já aí, já entendi. entendeu, já é o gancho que eu quis pegar. Eu achei que fosse outro episódio, mas bora que tem tudo a ver. Vambora, Tem tudo a vambora. ver. É postura, né? Então, assim, existe uma postura ideal pra agachar? Esse movimento, ele é lesivo se feito de forma errada? Cara, então, E o que é um movimento feito de forma certa? pra começar por aí, né? Que eu não sei nem responder isso. O que é? Isso. O que é feito? Falando certo? É aquele coluna ereta, aí você vai... Né? Isso, Eu não exato. posso dobrar a coluna, né? Não, na verdade, é tudo errado. Vamos lá, se Deus ou Darwin me deu uma coluna que dobra, eu acho que é pra dobrar, né? Eu acho Exatamente, que é né? pra dobrar. Inclusive, exato. ele tem muito mais força nessa musculatura lombar, né? Isso. Do que no resto, A né? coluna lombar é a articulação mais forte do seu corpo, por incrível que pareça. E que se você acha que ela é frágil, é da sua cabecinha. Na verdade, ela é forte, né? Uhum. Assim, o que a gente tem é uma coluna acostumada a lidar com essa demanda ou não acostumada a lidar com essa demanda. Uhum. E se eu fico reto, ereto, eu nunca dobro minha coluna, eu nunca estaria acostumado a lidar com essa demanda. Nem que seja, sei lá, um lápis que cai no chão. Se eu não dobro, cara, eu não tô gerando esse estímulo nessa coluna. Se não tá usando, não tá... Não Exato. adianta, né? E aí, pior, você começa a adotar movimentos anormais, Isso. protetivos, né? Protetivos, Uhum. exato, né? Um padrão de postura. Então não é bom. Não é bom não Não, dobrar. exatamente. É pra dobrar a coluna. Exato. Tá? E aí, voltando, né, no que a gente tava falando da graduação, faz muito tempo, era outra realidade, outra época, né, que a gente fazia avaliação postural. Uma das recomendações, eu fiz muito isso até depois de formado, né, no hospital, ensinava o jeito certo de levantar da cama. Que era girando de lado pra não torcer a coluna. Você sabia. Perninha pra fora da Caraca. maca e senta. Jeito Aham. certo de levantar. Outra coisa, pra pegar objetos no chão. Tem uma cartilha, cara. Isso fala contra mim. Caraca. Fala contra mim. Tá seu nome lá na Tá, cartilha? tá lá meu nome. Caso de quero dúvida, ver, eu chamar quero Dr. ver. Lucas Raibon. Mentira. Mas tá lá, a gente fez essa cartilha, né? Eu participei da construção dessa cartilha, isso em 2011, 2012. Para Caraca. pacientes, por exemplo, que na época, olha que loucura, né, meu? Os pacientes que tinham dor lombar, então o paciente tinha dor lombar, ele ia ao especialista em coluna, ele pedia uma ressonância, ele dava a ressonância, via um monte de alteração estrutural, Uhum. e aí propunha cirurgias para as alterações estruturais. Então, às vezes não tinha hernia de disco, mas então vamos artrodesar, vamos fixar aquele nível que tá machucado na ressonância pro cara não sentir dor, né? E aí eu ficava falando assim com os amigos meus, depois de um tempo, né, entendimento, falei, cara, imagina esse paciente tá com uma baita dor lombar. Aí você fixa aquele nível. Aí ele tá anestesiado, né, e tá assim, aí, pum, ele acorda no quarto, passou anestesia. Vai testar a coluna e fala, puta merda, tô com dor ainda, né? A dor não melhorou, não passou, porque não era isso, né? Isso não era a estrutura que Cara, tava e machucada, né, cara? Quantos Quantos? mundo afora Quantos? não passaram por isso? Pois é. Que Assim, tudo bem, o que foi feito, né? Era a verdade da época. O importante é não fazer isso que a gente sabe agora, Isso, né? Que isso aham. ocorre, né? E aí, uma das cartilhas a gente falava assim: olha, pro paciente, não dobra o seu corpo, tá? Tem o jeito certo de agachar e pegar objetos no chão. Imagina, meu. Hoje em dia é o contrário. Eu tenho um vídeo no meu Instagram da paciente com duas ali de 10 quilos, vai lá, brrr, né? Levantamento terra, né? Porque assim, eu acho que para você fazer com que o paciente não sinta dor no dia a dia, não trave da coluna, tem uma maneira de fazer isso. É executando esse movimento e expondo a coluna de forma gradual a essas cargas, né? Tirar o medo. Isso, para tirar o medo e para acostumar aquele tecido também, né? Uhum. A receber esse tipo de carga, né? A receber esse tipo de informação também. Eu acho que, fugindo, mas exatamente do nosso tema aqui da dupla funcional, vocês viram que o Lucas falou, em 2011, já deu quantos São anos? 15 anos, não, 14 anos. 14 anos atrás, eu fazia isso, rindo, né? Mas ele entendeu, né? Modificou totalmente a conduta, seguiu o que a ciência faz, né? Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, às vezes tem muitos profissionais da saúde vendo a gente falar, brincando também, Sim, né? sim, A gente sim, se claro. diverte mesmo, sempre foi exato. assim. Não é falando, olha, você tá errado, você é burro, você não sabe. Jamais, Eu né? tô falando de mim. Mas é pra passar a informação e o que a gente espera, que assim como o Lucas fez, né? E eu também, Vixe, se eu começar a contar aqui também não acaba. Todo mundo faz isso, né? Que começa, não só falar, não, o Lucas falou, eu vou fazer assim. Não, vai pesquisar,
dá uma estudada, entendeu? Olha que coisa legal. E hoje em dia a gente tem o advento da rede social, né, cara? Tem pessoas fantásticas falando sobre isso. Cara, tem o Rogério Liporassi, por exemplo. Sim, Gente muito bom, boa demais muito lá, bom, cara. engraçadíssimo as Muito postagens dele bom, também. exatamente. Ele faz umas postagens bem legais, Muito assim, bom. com relação a esse mito de não poder dobrar a coluna, né? O Léo Ávila também, né? Um Léo cara muito Ávila, bom, muito né? bom. Assim, tem bastante gente, assim, que... Combatedor, né? É o Thiago... É um nome alemão, eu sempre esqueço, Thiago, desculpa. Mas do Combatedor. Certo, enfim. certo. E é muito bom, ele tem feito uns vídeos muito legais também. Pode colocar Combate e Dor, né? Mas tudo junto. Bacana, bem legal. Então, assim, você tem hoje em dia... Meu, você não... De repente, sei lá, você não tem o acesso a um artigo científico, né? Você não tem o acesso àquela informação... Você consegue seguir pessoas que são sérias, que são boas, excelentes divulgadores da ciência de uma forma... e num linguajar, assim, muito bacana, assim, né? Muito acessível. Inclusive para os pacientes, não só para profissionais da saúde, não, né, gente? Os pacientes que estão assistindo a gente também, recomendo que sigam essas pessoas, porque elas levam informação de qualidade, né? Que é o que a gente precisa para informar esses pacientes. Isso. Né, Mauro? Exatamente isso, né? Infelizmente, eu sei a situação dos leigos. Tipo, eu sou leigo em várias áreas, né? Sim. Se eu escuto alguém falando alguma coisa, o cara tá falando bonito, né? Tá bem apresentado, o vídeo tá bem feito. Então, deve ser verdade, né? Sim, exatamente. Muitas vezes não. Então, realmente, essas dicas aqui, o que o Lucas acabou de falar é super interessante, né? Peraí, importante. esses aqui são confiáveis, beleza. Então, vamos seguir, né? Minimamente passou pelo nosso crivo, que talvez não seja o melhor do mundo, né? Mas alguma pelo coisa... Pelo menos um filtrinho assim, passou, né? Alguma coisa a gente entende, eu acho, né, Mauro? E é isso, né? A gente não precisa ter vergonha de ter feito coisas no passado que se provaram mentira, né? Ou não se provaram verdade, digamos assim, no futuro, mediante, né, a ciência, né? Só pra você ter ideia, cara, eu vi uma postagem hoje de uma campanha nos hospitais do Reino Unido. Sim. 1948. 48? 48. Caraca. Tinha muito cara com estresse pós-traumático, de guerra e tal, assim e tal. Era o Mr. Sig. Era um cigarro gigante que dava cigarro pros pacientes das enfermarias, cara. Juro. Ele dava cigarro pros pacientes porque diminuía o estresse psicológico, né? A nicotina acalmava e tal. Não se sabia os malefícios ainda do cigarro nem da nicotina, né? Sim. Aí, a partir dos anos 50, 60, surgiram novos estudos e viram a associação do cigarro com diversas doenças, câncer, um monte de coisa assim. A dependência química da nicotina. Sim. E aí, a prática mudou, né? A recomendação contra o uso de cigarro, né? Então, só pra você ter ideia como as coisas mudam, né? Mudam mesmo, né? Graças a Deus. Ainda né? bem. Às vezes daqui a alguns anos estamos aqui nós dois falando, olha o que a gente falou lá atrás. Não. Exato. Ó, outra coisa bem interessante, cara, nada a ver com dor, né? E postura, velho. Mas enfim, a gente tinha, por exemplo, nos anos 30, anos 20, né? Até assim, as pessoas usavam cocaína, cara. Nossa, é verdade. Né? Pra melhorar a tensão. Certo. Que loucura, né? Sim. Pra ficar alerta. E mesmo os soldados na Segunda Guerra Mundial, né? Dos exércitos, anfetamina, heroína também, heroína, anfetamina. Anfetamina, Isso. Cocaína, porque dava uma sensação de euforia, né? Pra ele ir pro combate. Eu acho né? que a anfetamina que, quando criou e entregou pros soldados, falaram agora são super soldados, né? Isso, eles não precisam dormir, é claro, né? Tá ligado, não precisa comer, perde a fome, né? Exato. Então é o melhor do mundo, mas tá matando o cara, velho. Exatamente, né? Então você imagina quantos doentes, né, que vieram depois disso tudo, né? Então, mas é Adictos. isso, né? Exatamente, né? Bom, vamos fazer um apanhado de tudo aí? Isso, então... Posso ficar assim? Vou fazer um apanhado assim, então. Responda você, pode? Sim. Sim. Vou até terminar o episódio assim. Lembrei, se fosse minha irmã adolescente e minha mãe estivesse passando, ela ia dar um tapa. Não, mas era um tapa audível. Pau! Pá! Levanta. Coitada da minha irmã. Hoje sabe que não nada a ver. Mas não façam isso com seus filhos, Por seus favor. amiguinhos. Tá Quem tá dando tapa no filho, dê por outro motivo. Mentira, tô brincando, não faça isso. Não faça isso. Aí outra seara. Isso, exatamente. Agressão. O Lucas falou pra agredir o filho. Mentira. Não falei. Então, pode, desde que também fique mudando. Assim como pode ficar assim, pode, desde que eu também fique mudando a postura. Exatamente. Regularmente. Isso. O que mais? Movimento de dobrar a coluna e carregar peso. Pode? Deve. É isso aí. Desde que, é óbvio, não estou falando pra ninguém aqui, ninguém, sai levantando geladeiras, fogões, pesos absurdos, né? Não tô encorajando ninguém a sair daqui agora e ir pra um box de crossfit e carregar 100 quilos. Não é isso, tá? Mas... Quando pode cair o sabonete... Isso, pode dobrar a coluna, não tem problema. Se tiver com outras pessoas, você pode fazer agachar, né? Direitinho. Isso, né? Com cuidado. Mas enfim, né? Mas depende, né? Mas pode, não tem problema, tá?
E aí, assim, você pode treinar também levantamento terra, né? Que vai envolver essa flexão da coluna controlada, né? Ali com peso controlado, na verdade. Mas a flexão da coluna num ambiente de academia. E você pode ir estimulando. Coloca 10 quilinhos, 15, 20, 25. E de forma gradativa vai levantando. O meu recorde foram 130 quilos. Caraca. Levantamento. Eu tinha... Gente, depoimento aqui, ó. Né? Um testemunho da ciência. Eu tinha muita dor lombar, Mauro. Muita dor. Mesmo? Eu tenho dor crônica. Mentira. Real, assim, eu tenho dor, Caraca, tipo, constante lombar. Se eu não treino, a dor volta. Lombar, né? Que loucura. E aí, eu tinha uma ideia genial. Tava com dor. Falei, por que não começar um crossfit? Né? Genial. E foi, de fato, cara. Eu sou testemunho do crossfit e falam que... Sabe como é que você descobre que a pessoa treina crossfit? Ela vai te contar. Isso, né? Enfim. Mas, todo mundo fala, né, cara, que é isso. Mas não é por isso, não, gente. Eu cheguei aos 30 anos, né? Hoje eu tenho quase 40, tô com 39, né? Mas cheguei aos 30 anos sedentário, e aí eu tava no hospital trabalhando, tava no meio do mestrado e tal, entre mestrado e doutorado ali, uma correria danada, assim, com pesquisa e tudo. E, cara, eu quase tive uma síncope de estresse, quase desmaiei de estresse, assim, né? Caraca. E aí eu falei, caramba, eu com 30 anos vou infartar aqui, né? Vou morrer, né? Aí eu pensei, não tá certo, né? Eu sou muito jovem pra estar assim. Eu preciso fazer alguma atividade física. Puta, eu achava chato corrida, achava chato musculação. Então uma amiga minha fazia crossfit. Eu falei, cara, eu vou tentar isso aí. E aí eu fui. Eu fiz tudo errado, Mauro. Né? Porque assim, né? Crossfit super pesado e tal. E comecei. Primeiro mês, eu só sentia dor articular. Caraca. Dor articular. O que eu fiz? Eu insisti. Aí, cara, primeiro mês eu fui de 20 aulas possíveis, eu fui em 7. No segundo, eu fui em 8. No terceiro, eu falei, não, isso tem que mudar. Sabe o que eu fiz? Segunda coisa errada. Fechei o pacote anual. Mas aí eu fui, cara. Sim. Aí, 18 aulas, 20 aulas, fui. Naquele período, o meu melhor período de dor foi o período que eu tava treinando crossfit. Caramba. Não sentia dor nenhuma lombar. Nenhuma. Foi impressionante, né? E lá a gente usa bastante levantamento terra, né? O deadlift, né? E aí eu fui subindo carga aos poucos, até que cheguei e falei, meu máximo, é lógico que isso não chega nem aos pés das pessoas que treinam e são muito fortes, mas pra quem tinha uma dor crônica lombar, eu consegui levantar 130 quilos do chão. Caraca. Ou seja, coluninha blindada, bastante, boa, né, cara? Bastante. Então, eu encorajo vocês, né, a tomar essa decisão de sair do sedentarismo, de fazer uma atividade física. Não precisa ser o crossfit, óbvio, né? Tem o Hyrox agora. Você já viu? Não. É um treino mais intenso que o crossfit. Quero experimentar isso aí com a Gia. Enfim. Hyrox? É isso aí. É isso, né, Mauro? Fizemos o apanhado. Fizemos apanhado. Pode ficar na postura se quiser. Vai mudando. Pode pegar peso, não abuse. E é Seja isso. feliz. Se exercite. Seja feliz. Exato. Faça a Não coluna tenha se medo. mexer. Exponha essa coluna a várias posturas. Isso. Posturas são saudáveis. Isso. As várias posturas. E não deixe ninguém te meter medo. Eu Exato. repito muito isso, todo mundo vê. Não tenha medo. Se você não tiver medo, a vida fica sempre melhor. Eu te garanto. É isso. E se você tiver dúvidas, assista de novo esse episódio e encaminhe pra pessoa que te pôs medo. Esse Isso, episódio da dupla boa. funcional. A gente pode até discutir, a gente pode conversar, né? Mandar uns Isso. artigos aqui, ó. Exato. A gente Bastante gosta. qualidade, gosta. No barraquinho. às Isso. vezes. De leve. Fechou, Mauro? É isso. Fechou. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Quebre esses mitos, né? Que você consiga fazer esses exercícios aí. E a Siri tá falando.